você começou estudando daquela forma tradicional e você, na prática, cortou videoaulas e começou a focar em um estudo mais ativo. E você foi ali, né, de ser a melhor aluna da sala quando você fazia cursinho, só que com uma nota de, sei lá, de 50%, 60%, para ter uma nota de aprovação e uma aprovação boa, né? E você, na prática, abandonou a videoaula e começou a fazer o quê? Conta para a galera, como que foi esse processo, essa mudança, para você começar a ter resultado? Comecei a estudar de verdade. Por quê? Gente, para eu ver todo o conteúdo, vamos lá, do exemplo do direito constitucional, que esse é bom. Para eu ver todas as aulas de constitucional, eu ia levar 6 meses. O conteúdo que depois que eu comecei a ler, eu comecei a ver em 3 dias. E que passou para 3 horas. Então, assim, quando eu larguei a videoaula, eu consegui otimizar meus estudos muito, né? E ia fazer mais questões, porque eu não fazia só aquelas questões do dia da matéria que eu tinha estudado. Eu comecei a fazer questões de verdade, fazer engenharia reversa. Então, essa virada de chave que me deu a aprovação, né? Se eu continuasse naquela mesmice, eu nunca ia ter uma nota boa para passar. Eu não via, fazia análise da minha prova, vendo o que eu estava errando, o que eu estava acertando para ajustar no meu ciclo de estudo. Não, porque lá é tipo um padrão para todo mundo e você vai seguindo. Eu peguei o edital para ler depois disso. Aí eu vi que tinha aula lá que eu não precisava nem assistir. De repente, nem estava no meu edital. Como acontece entendeu? Isso, né, cara? Então, assim, o mundo fez assim, ó. Falei, nossa, isso é estudar. O que eu estava fazendo até agora era enrolar no máximo. Mas você se esforçava enquanto você estava no cursinho. O esforço era o mesmo? O esforço é errado. Né? Você se esforçar por uma coisa que não está dando resultado, não adianta, você entendeu? É esforço jogado fora. Porque eu me dedicava para o cursinho, eu assistia às aulas, eu anotava, eu fazia as questões lá que o professor passava. Você mudou carga horária? Ou foi a mesma carga horária? A mesma. Eu só mudei quando eu fiquei desempregada. Né? Mas geralmente era as mesmas 3 horas. Só que, assim, eu ficava lá 3 horas vendo uma aula de constitucional que eu podia ter lido em 5 minutos. Isso é doideira, né? Porque eu lembro que eu só descobri essa lógica assim, dos cursinhos quando você começou a fazer. Lembra? Porque, nunca tinha feito cursinho. Não, e assim, eu decidi estudar fazendo o que uma pessoa faz quando decide fazer concurso? Vai fazer cursinho. Todo mundo, né? E eu não queria meter o bedelho no começo, porque eu tinha muito medo de botar uma pressão em você, sabe? Que é sério. É sério. Vive botando a pressão em mim e tudo. Que absurdo. Nossa senhora. Até agora aqui, ó, vai sair do tribunal. Não, imagina. É só pra te mover, pra te jogar pra frente. Entendi. Mas é sério, tipo, eu não queria, né, que você te mostrasse e falar, não, faz desse jeito, assim, 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 assim. Eu acho que isso ia te assustar, você ia mandar eu pro inferno e não ia ser bom, sabe? Você não sentiu isso? Eu bati cabeça um tempão, até que eu tava quase desistindo. Falei, putz, aí eu tive que falar. Aí ele teve que fazer uma intervenção. Mas, assim, né, então, na prática, você manteve a carga horária e mudou a forma que você estudava. E você abandonou a videoaula. Porque aí o meu esforço foi na direção certa, fazendo as coisas certas. Né? Porque o conteúdo... É isso, gente. Quanto mais vezes você vê o conteúdo, você entender, quanto mais questões você fizer, você vai chegar mais preparado para a prova, cara. Mas como que era a sua rotina? Se eu demorasse 6 meses para ver um conteúdo... E como que era a sua rotina, assim, quando você largou o cursinho e começou a estudar desse jeito? Como que era a sua rotina? Eu montei um cronograma no papel, eu acho que devo ter até uma foto no Facebook, que eu postei no Facebook. Segunda, o que eu ia estudar? Terça, o que eu ia estudar? Porque aí eu já tinha pego o edital, né? E falei, não, então vamos separar o que eu preciso estudar e vamos começar. E aí foi essa fase difícil de transição, porque aí você começa a ler muito e ler dá sono. E ler palavra difícil é chato, porque toda hora você tem que parar para pesquisar. Mas é o processo, né? É ali que eu evoluí. Ali que eu ganhei tempo, velocidade, que eu consegui aprovação. E quando batia esse sono, assim, você fazia o quê? Levantava, lavava o rosto, levantava, respirava, ia tomar um café e voltava. Né? Chorava um pouco. Chorava um pouco. Isso é real, né? Dava uma chorada. Não, agora eu preciso... Vamos. Mas você tentava cumprir ali uma carga horária que... Nessa época você trabalhava e 3 estudava. 3 horas, eu trabalhava e estudava. Então eu conseguia... E tinha filho pequeno, e marido, e casa. Mas o marido ajudava. Mais ou menos. Mais ou menos. Não ajudava porque eu não estava em casa, né? Então.
Aquela época, pô, eu fazia faculdade. Tava trabalhando. Tava Fazia trabalhando. faculdade, trabalhava. Eu saía às 7 horas da manhã, chegava às 11 horas da noite, não tinha Mas como. Né? sempre me apoiou e ajudava sempre que eu precisava também, nos finais de semana, enquanto estava em casa. Enfim. Esqueci o que a gente estava falando. Sobre a rotina, como que era? Você, é. Mas primeiro você fazia questões? Não, primeiro eu ia pro cursinho aleatório, nem sabia que aula que eu ia ter. Isso era Era caos, só ir né? pro cursinho. É. E ficar lá as 3 horas assistindo a aula e fazendo as questões depois, no final que o professor falava. Depois que eu larguei o cursinho, aí eu peguei o edital, fiz um planejamento com o que eu ia estudar, né? Comecei a ver, tipo, as limitações do edital, marcar no meu material o que caía, isso aqui. Eu ia fazer assim, ó, não cai. Ou fazia um asterisco, que cai. Para eu saber de que ponto da lei eu tinha que ler até que ponto da lei. Então, eu comecei a fazer o meu material enxuto, eu comecei a ter um cronograma, eu comecei a fazer questões de verdade, né? Horas de questões, engenharia reversa. Então, foi tipo da água para o vinho. E uma outra coisa que eu lembro que você mudou também, né? Porque quem não sabe, gente, o Aprovação Ágil nasceu exatamente nesse momento. Sim. Até tem o estudo de caso da Natasha, né? Essa transição, que a gente documentou tudo certinho e está lá no livro da Aprovação Ágil, é ele que está de modelo lá. E uma coisa que eu percebi que você mudou também, né? Que foi algo que eu sempre fiz e eu falei para você fazer, é simulado. Ah, é verdade. Como que foi esse processo Real. de começar a fazer simulado? Porque a gente só fazia simulado no cursinho quando era o dia da prova. Nem tinha esses simulados agora. Só que descobria a cagada quando saía a prova, né? E aí, olha que B.O., cara, não pode acontecer, final né? de ciclo, é que para mim isso estava embutido no ciclo de estudo. A cada final de ciclo, fazia um simulado. Né? No começo, como eu não conseguia ainda esgotar o edital em 15 dias, eu colocava para eu fazer uma prova a cada 15 dias e colocava nos domingos, porque domingo é um dia mais tranquilo. Né? Então, eu colocava lá para eu fazer um simulado com cronômetro de horário, tudo, para eu me adaptar ao tempo de prova, para eu saber fazer questões de todas as matérias no mesmo dia, para eu não ter esse cansaço no dia da prova, porque é exaustivo, né? Já tem o cansaço psicológico, mas se você não está habituado a fazer aquilo, você cansa mais ainda. O corpo tem que se acostumar, né? Faz parte. Exatamente. E mais importante que só fazer o simulado é ver como que eu estava indo, para poder ajustar no próximo ciclo. Dentro de cada matéria, né? Porque todo mundo olha para simulado, fiz 78, aí fiz 65. Não, mas e direito constitucional? E direito do trabalho? Como que eu fui? Qual delas eu posso melhorar mais? É aí que tá a magia, né? Porque, pô, se você percebe que você está muito bem em todas as matérias, mas está mal, sei lá, em direito do trabalho. Português. O que você tem que fazer? Você tem que jogar mais tempo nessa matéria, mais esforço, né? Aí vem a personalização dos estudos, aí vem o fundamento, que aí sim você começa a descolar, você começa a evoluir sempre de forma constante, né? Exato. Né?